Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, conselheiro, príncipe da paz, o Emanuel, Deus é conosco. Agindo Ele, ninguém impedirá. Ele é fiel e Ele nos sustenta, aquele que nós depositamos a nossa confiança nele. E assim, Ele é fiel, Ele é aquele que nos direciona dia após dia. Ele nos ensina, antes mesmo de vos odiarem, eles odiaram a mim. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, eles amaram mais as trevas do que a luz. A luz expõe as suas más obras. Tudo aquilo que é dito nas trevas será revelado na luz. Ele também nos ensina: se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Nós perseveramos segundo a benevolência, segundo sendo seus imitadores, aonde dia após dia anunciamos a verdade do qual é viva e eficaz. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim ele disse para alguns dos fariseus que creram nele e deixaram as sinagogas de Satanás. A Bíblia também nos diz dos não-judeus, da sinagoga de Satanás, os que dizem que são e não são. Temos que ficar vigilantes, alertas, dia após dia, porque muitos são os enganadores, os falsos. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade de Deus? Porque sabemos que a maior evidência daqueles que perseveram segundo a verdade são aqueles que são perseguidos devido à verdade. Os dons são irrevogáveis, ainda que o homem esteja de forma infiel, Deus continua sendo fiel, mas já não se opera da forma que deveria ser, que é segundo o amor, opera em nós. E se as suas obras já não são mais de justiça, do qual a alma acompanhará as obras de justiça juntamente com a fé. Se as primeiras obras ainda eram de justiça, mas agora já não se vive justamente, as primeiras obras não são possíveis de os justificar. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida está morto, assim é a fé sem as obras de justiça, está morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se cumpre, não se alcança a salvação. A salvação vem pela fé, para que tanto judeus como gregos alcancem a salvação. Todo aquele que com o coração arrependido e contrito se apresenta através dele, o confessando como único e suficiente Salvador. E o fim teme a Deus e a Cristo, e o dever de todo homem consiste em desviar do mal. E só se desvia do mal através dele, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Conhecereis pelos seus frutos. Não existe árvore má produzindo bons frutos e inversamente uma árvore boa produzindo maus frutos. Temos que ser ramos da videira verdadeira, da qual através dele produzimos os bons frutos. É a única forma de andarmos agradando o Pai, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, segundo o Espírito de Cristo. A única forma. Assim nós anunciamos não o que nos é próprio, mas sim aquilo que Cristo coloca em nossa boca, através do seu Espírito. Não aprendemos de homens, mas aprendemos por revelação do Espírito Santo. Temos que ser ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo.
e através das advertências do seu Espírito permanecemos no caminho. Aqueles que não ouvem as suas advertências, que operam segundo o espírito do erro, são os que ficam à beira do caminho a mendigar. Porque o que consideram como elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Não servireis a dois senhores, a Deus e a Mamon. Há um a vez de amar e o outro rejeitar. Aquele que ama o que há no mundo, o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, não ama a Deus. Aquele que diz que odeia seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Assim devemos perseverar sempre, sendo vencidos, jamais sendo vencidos pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Não se deis vencido pelo mal, venceis o mal pelo bem. A benevolência, o amor sempre supera. O amor tudo sofre, o amor é benigno, tudo suporta. O amor é eterno. Ainda os dons que são irrevogáveis, dons de profecias, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem o amor nada como um sino que ecoa, como um prato que tine, nada resolve. Tudo segundo o amor. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, ainda que pegasse tudo que tenho, vendesse e doasse aos pobres, nada resolve se não for pelo amor. Usai da piedade e da benevolência sempre como fonte de alegria, jamais como fonte de lucro, pois muitos com mentes cauterizadas andam segundo a piedade como fonte de lucro e se tornam miseráveis, porque jamais devemos proceder de tal maneira, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, e ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, e galardoa cada um segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia, andai na benevolência, andai segundo o Espírito opera em nós, no seu efetuar, no seu querer, guardando mente e corações segundo o Espírito de Cristo. Porque quando assim andamos, Deus nos conhece através das atitudes e sabe daqueles que perseveram por amor do seu nome, que não há interesse, que seguem segundo está escrito, tendo pouca força, não negaste o meu nome. E nós sabemos, aquele que é fiel no pouco, ele disse, sobre muito te colocarei. E assim ele exerce o direito em nossas vidas. E nós continuamos com a mão no arado, porque o servo inútil, aquele que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas aquele que persevera até o fim, ele dirá, dar-te-ei a coroa da vida. E assim nós perseveramos em mais um dia, em vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.